Primeiramente, gente, vamos colocar a amizade, o amor, isso deve existir. Mas o respeito e a autoridade não devem ser deixados de lado. Deve ter amizade, amor, mas tem que ter o respeito, a autoridade. Isso tem que estar em conformidade, isso tem que estar lado a lado. Porque eu já vi muitas famílias, muitas situações que os filhos perdem o respeito pelos pais. E aí, quando perde, é difícil resgatar, mas não é impossível. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma live. Será que seus filhos estão controlando exageradamente as decisões da família? Será que eles estão fazendo isso? Então é esse tema que nós vamos trabalhar hoje. Olha, eu sou Maria Cândida, terapeuta de terapias integrativas complementares e sou especialista em ajudar pais a transformarem o relacionamento com seus filhos, independente de como esteja a situação entre vocês. Essa que é o meu objetivo aqui nesse trabalho que eu estou fazendo, ok? Então, gente, vamos lá. Vamos chamar os amigos, manda para alguém que você conheça, que esteja passando por alguma situação, que possa clarear de que maneira que ela trabalhar esse tema na sua família. Então a gente tem que estar sempre ajudando uns aos outros, né? Então, se você estiver vendo essa live e perceber que vai ser uma contribuição para alguém da sua família, dos seus amigos, envie para elas, encaminhe essa live, ok? Geralmente, quando os filhos estão no controle, é porque você não está conduzindo. E o que é ser conduzido ou conduzir a família? O que significa isso, né? Então, gente, quando os pais estão sendo conduzidos pelos filhos, eles perdem a diretriz da família e deixam fazer valer somente o que os filhos querem. Eles ditam as regras. Então, olha só como que isso é importante, você estar por dentro desse assunto, você olhar para esse tema, né? Porque muitas vezes passa tão despercebido na sua vida que você não percebe aonde que você está errando, aonde que está sendo a falha daquela estrutura familiar, né? Então, se você está sendo conduzido pelos filhos, é porque eles estão com a diretriz da família. Olha só, e que conhecimento que tem esse filho para estar com esse poder, né? Então, os pais precisam olhar para esse tema. E quando os pais estão conduzindo, os pais tendem a colocar as normas, as regras, a hierarquia, falam o que pode, o que não pode, dentro dos valores de vocês, né? Dos pais. Você vai educar seu filho dentro dos seus valores, dentro da sua concepção de vida, dentro da sua formação, né? Então, aí você começa a tomar a decisão. Olha só a diferença de você ser conduzido e de você conduzir. Então, é simples, mas é imperceptível se você não estiver olhando isso com precisão. Então, você conduzir a vida da família, dos filhos, é você ter essa diretriz, dessa hierarquia, das normas, das regras, do que pode, do que não pode, e que a decisão final é dos pais, né? Então, aí você está conduzindo o seu lar. Você não está sendo conduzido pelos filhos, pelos valores, pelos desejo momentâneo dos filhos, que eles nem sabem o porquê disso. Então, olha como que nós não podemos entregar essa tarefa
para eles, né? Porque nem eles sabem que eles estão com essa tarefa. E tudo isso, gente, acontece de forma tão natural, tão assim imperceptível, se você não estiver atento ao que está acontecendo no seu lar. Muitas vezes está se manifestando uma situação de discórdia, de conflito, e você não sabe como isso está ocorrendo. Então porque olha só, um exemplo para você. Eu tenho a diretriz da minha casa, e aí de repente eu começo a não fazer caso das coisas, e deixa as coisas acontecerem a revelia. Tipo, cada um, se é jovem, né, de menor, sai a hora que quer, volta a hora que quer, não avisa onde foi, com quem está, sabe, assim, nessa liberdade que você muitas vezes, se Deus o livre, acontece alguma coisa, o pai não sabe nem onde está. Olha só, então isso daí é porque ele está tomando conta da situação. Uma criança de 13, 12 anos, um jovem dessa idade, ele não tem essa autonomia para todo esse direcionamento. Isso aí tem que estar sendo conduzido pelos pais, né? Os pais têm que estar atentos a essa condução dessa vida, para onde vai, quando chega, com quem está, esse acompanhamento, se pode ir, se não pode. Então essa é a diretriz dos pais, né? Então eu escuto muitos pais falarem que é muito difícil hoje fazer isso, porque os filhos não estão nem permitindo que pais sejam pais. Mas aí que está o detalhe desse tema. Quem está no controle? Quem está conduzindo e quem está sendo conduzido, né? Então faça essa pergunta para você. Muitas vezes você não percebeu ainda. Então faça essa pergunta. Eu estou sendo conduzido, né, pelos meus filhos, ou eu estou conduzindo a minha família? É simples, mas faz essa pergunta, tá bom? Aí você vai começar a entender o que são nas minúcias, são nos detalhes que a gente se perde. Isso aí é importante. Muitas vezes é nos pequenos detalhes que está a causa dos acontecimentos, tá bom? Então, gente, quais as características que esses filhos tendem a conduzir a família manifestando isso? Quais são as características desse filho que ele quer tomar a rédea da situação na família, na vida? Qual que é a persona? O que está movendo ele para isso, né? Geralmente são filhos exigentes, são filhos que não aceitam o não, filhos que pensam somente em satisfazer suas vontades, sem pensar em todos que estão em sua volta, ou na situação onde ele está. É aquele que fala assim, pronto, eu quero, pronto, acabou. Então são esses filhos muito exigentes, são essas crianças, muitas vezes até, olha, quando é pequeno, quando é na infância, começa no querer dos brinquedos, nas exigências do que ele quer fazer, sai para um lugar, aí você quer ir embora, eles não aceitam. Ah, não quero ir agora. Aí o pai recua. Ah, meu filho não quer ir agora. O filho de 7 anos, de 5 anos, ele não quer ir agora, por isso eu não vou. Olha só, então quer dizer, você está dando o controle da situação para uma criança de 5 anos, de 7 anos. Percebem como que é sutil a situação e que nos coloca muitas vezes em situação lá na frente muito desagradáveis? Porque começa na infância, gente. É pequenininho que a gente vai trabalhando. E se hoje você está numa condição de um adolescente, também você consegue ainda pegar a rédea. De que maneira? Eu vou chegar lá. Daqui a pouquinho eu vou falar para você de que maneira que você pega essa rédea, sabe? Então, mas hoje, a característica desse filho, nesse momento, que quer ser o controlador de toda a situação, em que ele quer dar as cartas para os pais,
é isso, quando é pequenininho, é nas exigências do que ele quer, do que ele gosta e do que ele não gosta, do que ele não quer. Aí você recua para dar espaço para aquela criança que precisa ser conduzida, ensinada e educada para tomar uma decisão. Olha só como que é importante isso, né? Então, eu já vivenciei várias situações do pai e a mãe querer ir embora do aniversário e a criança não quer ir, não vou agora, não quero ir, fala assim. E a mãe fala pro pai, ela não quer ir. Aí o pai recua, então vamos esperar. Olha só. Então, se você está dando um aval para uma criança para tomar uma decisão, como que vai ser esse adolescente? Né? Esse adolescente ele vai se criar com essa perspectiva que ele toma as decisões e ele põe as rédeas. Olha só o tanto que isso é importante, você olhar nesse detalhe. Se vocês são pais que estão educando crianças, né, que está na infância ainda, que você ainda consegue direcionar. Então, olha para isso, pais. Olha para esse detalhe importante, tá? E quando é adolescente, eles geralmente, quando chega uma certa idade, já acha que ele já tem autonomia, que ele já é autossuficiente, tá certo? Até que ponto, né? Até que ponto ele é autossuficiente? Qual é o limite desse adolescente? Até onde que ele pode ir, até onde que ele precisa olhar para os pais, né? Então, é necessário olhar para isso, tá bom? Então, gente, é um tema, eu acho assim muito importante esse tema, sabe? Porque ele é um dos que tá dando uma diretriz na nossa família, tá? Então, eu já vivenciei uma história, não vou falar nome de ninguém, né? Mas era um menino que era filho único e a mãe criava sozinha, porque tinha ausência do pai. E o menino era muito exigente, e a mãe, ela era refém, totalmente refém dessa criança, porque ele tinha, acho que uns 10 anos mais ou menos, devia ter uns 10 anos, e ele exigia o que ele queria comer, e aonde ele queria ir, e a hora que ele queria voltar. E ela era obediente a ele. E aí, chegou a ponto dele querer assistir filme pornográfico. E aí, a mãe não conseguiu impedir. Ele colocou a televisão no quarto e na época locava filme, né? Porque na época era DVD, CD, DVD, e ele locava os filmes e ela tinha que pagar a locadora e ele ficava o tempo todo assistindo filme pornográfico, sabe? E assim, olha, era triste de ver a situação que essa mãe se encontrava. E aí, e a gente, na época, né, eu só olhava, meu esposo olhava e a gente não tinha o que fazer, porque ela já não tinha nenhuma autonomia com ele, porque ele xingava, gritava e fazia o que queria e como queria. E ela totalmente refém dele. Então, olha só, a gente precisa olhar isso com cuidado, principalmente se é pequeno. E se é adolescente, também já começa a pegar a rédea dessa situação. Não deixa solto, né? E é com diálogo, é conversando, não é com conflito e não é com briga, né? Então, gente, essa história, eu tenho ela muito... foi muito forte, sabe? Porque eu fiquei muito decepcionada, assim, com tudo que eu vi, sabe? De ver a criança, o menino gritar com a mãe, de ver ele falar palavrão, sabe? De xingar mesmo, vai se ferrar, sabe? Menino de 10 anos, sabe? Era como se fosse um homem dentro da casa. Eu fiquei assim, passada, sabe? Mas só orando, né? Só orar, porque daí chega uma situação que você não tem como interferir. Como é que você vai interferir na vida do outro, né? Ela só chorava e falava que não sabia o que fazer.
Então, um dos motivos que eu estou trabalhando esse tema de família é isso, porque a gente tem visto tanta cidade nas famílias com criança. Você vê um assalto de mão armada com um menino de 10 anos, de 13 anos, de 15 anos. É um adolescente, né? Para mim é uma criança, tá? Então, gente, se você não olhou para esse tema, olha, se você não percebeu ainda o tanto que é sutil, perceba. Então, gente, percebam o quanto é importante olhar para esse tema. Você estando ciente e consciente dessa atitude, você não vai dar autonomia para os filhos, dirigir a sua família. Haverá uma regência ao centro. O que é essa regência ao centro? Então, gente, olha só, uma regência todo lugar existe um centro. A regência é o pai e a mãe. Então, é a regência, tudo gira em volta desses dois, dos pais. Se é só a mãe, é da mãe. Se é só o pai, é o pai. Mas se são os dois, é os dois. Tudo na família está em volta dessas pessoas, porque é dele que gerou todos esses filhos e essa família. Os pais são o centro, tá? E os filhos giram em volta desse centro. Então, como funciona essa regência ao centro? É como a Terra. A Terra gira em torno do Sol, não é? Então, os filhos também, o centro dos filhos é o pai, são os pais. Da mesma maneira que a Terra está girando em volta do Sol. Então, em tudo na nossa vida, existe essa regência. E a gente tem que estar nessa vibração, nessa sintonia, para conquistar essa harmonia no lar. Se os pais perdem essa autonomia com os filhos, com certeza vai ter um desequilíbrio, porque daí não tem uma reverência ao centro, entende? Então, vamos um exemplo para você. Uma igreja, qual é o centro de uma igreja cristã? É o padre. Se é numa igreja, é o padre, ele é o centro, certo? Uma empresa, qual é a regência dessa empresa? É o patrão é a regência. Uma sala de aula, qual é a regência dessa sala de aula? É o professor que está ali dirigindo aqueles alunos, ele é o centro. Os alunos estão todos conectados com ele, ligados a ele. Entende? Então, tudo na nossa vida é assim. Tudo tem um centro. Qual que é a regência da nossa cidade? É o prefeito. Do nosso estado, é o governador. Do nosso país, é o nosso presidente. Percebem, gente? Tudo tem uma regência ao centro. Então, é aí que você tem que olhar. Olha isso com muita clareza, sabe? Para você ter essa autonomia e não deixar as coisas correrem solta, tá bom? E o que acontece quando existe esse centro no lar? O que acontece quando tem esse centro? Então, todos estarão em conformidade com a lei. Quando tem esse centro ali coordenando, ajudando, orientando esses filhos, né? Esses pais que estão ali coordenando essa família, então já começa uma regência dentro da lei universal, dentro das leis, né? E a prosperidade vem em abundância, a harmonia, né? Paira no lar e no coração dos filhos. E os pais se sentem seguros e as suas decisões, todos sentem a felicidade, as decisões deles são plenas. Eles tomam decisões e com clareza, com uma expansão da consciência, né? Então, paira uma sensação de plenitude dentro dessa família.
Por quê? Porque estão todos funcionando dentro dessa regência, que são os pais. Certo? Então, é preciso trabalhar esse tema. Se você está em uma situação que não tem ainda, ou não construiu, ou está começando porque seus filhos são pequenos, comece a trabalhar isso. Se é adolescente, eu vou dar uma dica aqui para você agorinha, como que você traz para perto de você essa reverência ao centro. Como que você trabalha isso nesse adolescente? Tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como que você vai fazer isso. E o que você não deve fazer? O que você não deve fazer? Olha, não ser autoritário ao ponto de criar conflitos. Não é isso. Conduzir a família não é criar conflitos. E sim ser firme nas decisões e explicar o porquê das coisas. O porquê que você está falando não. O porquê que você deixou. O porquê que você negou. Né? E também ouvir as sugestões dos filhos para que surja o diálogo entre vocês, pois isso é fundamental na família, gente. Então, a sua autoridade, você mantenha ela, mas você também dê abertura para esse filho se expressar, porque daí acontece o diálogo, aí não tem o conflito nem autoritarismo, aí existe uma harmonia. Quando você dá essa oportunidade dele se expressar também. Por que que você acha que você deve ir? Né? Escuta o filho. Porque muitas vezes você não enxergou algo que ele está enxergando. E se ele explicar, você pode até reverter a situação, mas com poder de decisão e com clareza e com entendimento da situação. Aí você está tendo um diálogo, está tendo uma harmonia, está tendo uma fundamentação nesse conviver, né? Então, é importante você olhar para isso, para conquistar essa confiança dos filhos, né? Quando você passa a dar essa oportunidade. Me explica, por que que você acha que tem que ser assim? Eu quero te ouvir. Aí você vai ser coerente com o que você vai ouvir, né? Se é um momento de você recuar, ok, você tem razão, eu concordo com você. Ah, não, não. Isso daí não está correto do jeito que você está falando ou que você está fazendo, né? Eu não aceito isso. Então, quer dizer, aí vai estar tendo um conviver, né? Um vivenciar. Então, é diferente, gente, de criar conflito, de criar contenda. Então, não é difícil, mas precisa ter prática. Os pais precisam se incomodar com as situações. Os pais precisam pegar mesmo na rédea das situações. Não deixar correr a revelia, né? Então, o que você deve fazer quando tudo isso está acontecendo? Que maneira que você conduz isso? Olha, é o que eu disse agora para você. Só se você não sendo autoritário demais, você não criará conflito. Se você ouvindo o que ele está falando, você vai saber analisar a situação para você tomar a sua decisão. É difícil? Não é difícil. É fácil, porém a gente precisa fazer. Muitas vezes, dependendo da situação que você está, você pode pensar que é muito complicado isso, principalmente se for adolescente, né? Mas começa, dá o primeiro passo, começa a fazer a diferença, começa a ter as atitudes precisas para você começar a sentir a mudança no seu lar. Gente, é só fazendo. Eu já tive muita experiência, sabe, na minha vida com meus filhos. Eu vivencio com uma família, nós somos família de 9 irmãos, sabe? E hoje nós estamos em 8, todos casados e com filhos. E a gente vivencia muitas situações,
sabe? Então, é vivência mesmo, é vendo o que está acontecendo. Então, por isso, eu estou nesse tema, para que você consiga pegar a direção dessa família, sabe? E aí deixar com que as coisas não corram tão solta, sabe? E aí você começa a pegar a direção dessa família, desses filhos, e vai conduzindo para um caminho bom, um caminho maravilhoso, né? O que você deve colocar em primeiro lugar diante dessa situação? Qual é a atitude que você precisa colocar em primeiro lugar? Primeiramente, gente, vamos colocar a amizade, o amor, isso deve existir. Mas o respeito e a autoridade não devem ser deixados de lado. Deve ter amizade, amor, mas tem que ter o respeito, a autoridade. Isso tem que estar em conformidade, isso tem que estar lado a lado. Porque eu já vi muitas famílias, muitas situações que os filhos perdem o respeito pelos pais. E aí, quando perde, é difícil resgatar, mas não é impossível. Você pode começar de agora para frente a fazer esse resgate. Existem muitas técnicas de como você trabalhar isso, muitos métodos. Eu tenho um método maravilhoso que eu pratiquei isso na minha família e dá muito certo. Então, não desistir. Existem muitas maneiras de fazer a diferença e de mudar toda essa situação que você possa estar vivendo hoje. Não desista nunca, tá? Então a gente tem que estar aqui justamente para um aprendizado e a gente vai chegar lá, né? Olha, gente, como melhorar essa situação? De que maneira que eu melhoro tudo isso? De um lado, os jovens pensam que os pais só querem impor as regras e exigências. De outro lado, os pais pensam que os filhos só querem exigir, né, as coisas, o que querem, só as exigências. Então, só querem as permissões. Então, de que maneira você harmonizar isso? Porque, na verdade, gente, os pais e os filhos só querem, sabe o quê? Ser amados. Todos só querem ser amados, só querem amor uns aos outros. Os filhos clamam por amor, por atenção, por carinho. E os pais também. Então, são desejos recíprocos. Os dois querem a mesma coisa. Mas muitas vezes não se entendem. Por quê? Por picuinhas, por egos, por não saber conduzir, né? Por ser conduzido. Por não ter, muitos pais também não teve uma bagagem dos seus pais e hoje passa essas dificuldades com seus filhos. Isso também é natural, gente, porque nós estamos aqui aprendendo. Por isso, existem muitas maneiras de você trabalhar essa mudança. Existem muitas maneiras, muitos métodos, muitas situações para você reverter toda essa situação. Então, todos querem somente amar e ser amado. Essa é o fundamento do filho, do pai, de estarmos aqui dentro, vivendo essa vida hoje. Queremos amar, queremos ser amados. Tá ok, gente? Então, hoje, o tema é esse que está aqui. Será que seus filhos estão controlando exageradamente as decisões da família? Esse é o tema. Então você olha para esses detalhes, para essas nuances, para esses mínimos detalhes dentro da situação que você está vivendo e que você vai conseguir reverter esse quadro, tá bom? E olha, gente, com autoconhecimento e aprendizado, é assim que a gente consegue mudar qualquer situação na nossa vida. E com a ajuda do outro. Muitas vezes a gente está numa situação tão delicada e não sabe como sair. Mas tem uma outra pessoa que pode te ensinar, que pode te mostrar um caminho.
e você esteja aberto a receber. E tudo muda e transforma. Tá bom? Eu vou ficando por aqui hoje. Desejo para você uma boa noite e um sono de paz, de amor e felicidade para você e sua família e seus filhos. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Alguém aqui deseja fazer alguma pergunta? Se desejar fazer, fale agora. Não? Então eu vou encerrar. Uma boa noite para todos, tá ok? Muito obrigada.